Abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo de número 22. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Eita, Jesus é maravilhoso. Jesus é o pão da vida. Jesus, logo após andar sobre as águas, ele dirigiu a uma multidão que estava sedenta da palavra de Deus, porque o que mais importa num culto ou numa transmissão é a santa palavra do Senhor. E disse assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram outros barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Aquele povo estava à procura de Jesus, sedento pela palavra de Deus, com vontade de ouvir coisas boas e de receber milagres, e também de ver como Jesus operava tantos milagres, sinais e prodígios, e outros seguiam a Jesus, não por causa dos milagres, principalmente os escribas, os fariseus, seguiam Jesus não por causa dos milagres, porque o coração deles era endurecido. Eles não seguiam Jesus para ver a obra de Deus, como era maravilhoso. Outros seguiam Jesus por ganância, outros porque Jesus saciava a fome deles. Mas eu vou fazer uma pergunta, eu sempre faço uma pergunta na hora da pregação, porque o Espírito Santo me incomoda para fazer. Mas e você? Você procura Jesus por quê? É porque você precisa de um milagre? É porque você precisa de salvação? Ou é porque você acredita que Ele possa mudar a sua história? Ou você busca Jesus só porque Jesus ele pode prosperar e mudar a sua vida financeira? Eu quero que você faça uma reflexão nessa pergunta. Porque aquele povo que seguia Jesus, eles não seguiam porque viu o sinal ali. Eles estavam ali não foi por causa dos sinais. Eles estavam ali, aquele povo que correu atrás de Jesus ali, foi porque Jesus fartou ele de pão. Mas Jesus queria ensinar para eles que não era só pão, não era só fartura do alimento que perece, que é importante para a vida deles. Jesus ele quer dizer para nós que o mais importante é nós termos Ele para sempre em nossas vidas. O mais importante, Ele não importa que você vai atrás dele por milagre, Ele não importa que você vai atrás dele porque você reconhece Ele como o único suficiente Salvador, não. Ele só se importa se você for buscar só aquilo que te satisfaz e que te enche, que te faz encher o corpo físico, ou que te traz só melhoria para o seu corpo físico, porque Ele quer que você busque aquilo que preenche o vazio que está no seu coração, principalmente você que está a ponto de entrar em depressão, porque chegou na sua vida uma crise financeira, porque chegou na sua vida um momento difícil no casamento, no relacionamento, porque chegou uma fase difícil na sua vida familiar. Então Jesus não quer que você busque simplesmente aquilo que sacia só o seu desejo de conquistar, porque Ele também quer conquistar algo em você, e esse algo que Ele quer conquistar em você, Ele não abre mão. Ele disse: aquele que o Pai me deu, eu jamais vou lançar fora, porque Ele se importa com você, Ele quer te salvar, Ele quer salvar você, Ele se importa com você. Então, voltando na palavra, Ele disse assim no versículo 24: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram outros barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Está vendo? Eles admiraram: como chegaste aqui? Mas essa admiração deles, uma admiração momentânea, eles não guardaram no coração que aquilo ali foi um milagre que Jesus fez, de se transportar de um lugar para outro sem ninguém perceber, e o mais, andando sobre as águas. E Jesus respondeu, versículo 26, respondeu Jesus: em verdade vos digo,
que vós me procureis, não porque viste sinais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Está vendo? Jesus queria que eles procurassem ele, pelo menos por causa dos milagres. Pelo menos por acreditar nele, saber que ele é Deus. E saber que o Filho de Deus veio para salvar o mundo. Mas não, eles estavam ali porque Jesus saciou ele de pão. Eu vou seguir esse Jesus, nós vamos fazer ele de rei, porque ele vai saciar a gente de pão. Quando a gente tiver fome, não vai precisar trabalhar, não vai precisar se esforçar, não vai precisar fazer isso, porque eles queriam receber sem sacrificar. Eles queriam ser abençoados sem sacrificar. E tem gente agora assistindo essa transmissão que até deseja receber milagres de Deus, até deseja se fartar das bênçãos de Deus, mas não tem se esforçado para isso. Não tem procurado melhoria. Não tem procurado receber o Espírito Santo. Não tem procurado congregar. Não tem procurado Deus. Tem até procurado. Eu vou fazer uma visita ali porque vai chegar um profeta e ele vai me revelar, ele vai abençoar a minha vida, ele vai fazer isso. E os outros dias? Quer dizer que Deus vai, sacia a tua vontade, o teu desejo? E aonde que fica o desejo de Deus? E aonde que fica aquela frase que você diz assim para Deus: Senhor, o Senhor está em primeiro plano na minha vida? E cadê o cumprimento dessa frase que você diz? Eu não estou aqui para cobrar, porque eu não sou tutor de Deus. Eu não sou tutor de Deus. Mas essa dificuldade que você está enfrentando, essa luta que você está enfrentando, já te diz tudo o que está acontecendo na sua vida. Volta ao Senhor, teu Deus, que é eterno e misericórdia, poderoso para fazer a obra. Volte ao Senhor, teu Deus, volte à prática das primeiras obras. Volta a fazer aquelas orações que você fazia de madrugada. Para de levantar de madrugada somente para abrir a geladeira e tomar suquinho, ou tomar danoninho. Ou mesmo abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa para você beliscar de madrugada. Tem gente que assim, antigamente ela começou a buscar Deus e sobrava um tempinho para ela de madrugada levantar, dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, hoje não sobra mais tempo. Porque o tempinho que ela acorda de madrugada, sabe para que é? É para abrir a geladeira, beber água, beber um suquinho e depois volta a deitar de novo. E nem se lembra de que um dia ela foi tão fervorosa na fé que ela orava de dia e de noite. Olha o que Deus fala aqui no livro de Lucas. Capítulo 18. Olha só como é importante você orar de madrugada, ou você orar de noite, de dia e de noite. Olha só o que diz em Lucas 18, no versículo 7. Lucas 18, versículo 7, olha o que diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite. Está vendo? Embora pareça demorar a defendê-lo, mas digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está vendo? Está vendo o que Deus está dizendo? A importância de orar de dia e de noite. Ah, mas eu não tenho tempo. Duvido. Eu duvido que você não tenha tempo. Eu tenho um trabalho, CLT. Trabalho lá e trabalho na obra de Deus. Quando dá o meu horário, da carga horária de trabalho, eu saio e venho para a igreja orar. Eu oro meio-dia. Eu oro pela manhã. Atendo as pessoas que me solicitam oração de áudio. Dá tempo para tanta coisa durante o dia. Mas tem gente que só tem tempo de errar. O tempo de acertar ela não consegue. Mas você sabe por quê? Porque você ainda não chamou o Espírito Santo para entrar dentro de você e fazer morada. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Chama o Espírito Santo, ele te ajuda. Voltando lá na palavra, em João 6. Voltando à palavra, João 6, 27. Logo após ele falar que comeu do pão e se fartou, ele declarou dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Essa comida que é a salvação, o Filho de Deus dá. Ah, pastor, mas eu ouvi o sacerdote pregando dizendo que Maria dá salvação. Não, quem dá salvação é Jesus. Maria recebeu salvação porque foi bem-aventurada, cumpriu o papel dela de cristã, fez a vontade de Deus, seguiu a Cristo Jesus em Atos. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, está lá escrito que Maria e as outras irmãs, juntamente com os apóstolos de Jesus, pregaram o evangelho por todos os lugares.
juntamente com seus filhos, que não foram poucos. Isso mesmo. Ah, mas Maria, ela teve filhos? Claro que teve. Claro que teve. E alguns deles foram apóstolos de Jesus. Ah, mas eu nunca ouvi essas coisas. Leia a Bíblia. Para de ficar sendo instruído por homens. Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. E use o Velho Testamento como base, para você ver que Deus é Deus, e Ele fez e Ele faz. Como que você vai descobrir os mistérios de Deus se você não lê a Bíblia? A revelação, ela é única. A revelação de Deus, às vezes, ela é única, é só para você. Como que você vai seguir os desígnios de Deus se você não tem um particular com Ele? Então eu quero que você saiba de uma coisa, que o nosso trabalho não é pela comida que perece, é pelaquela que subsiste para a vida eterna, é a salvação. E disse assim: dirigiram-os, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Versículo 28. Ó. Dirigiu-se, pois, a ele e perguntou: o que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creia naquele que por ele foi enviado. Está vendo? Creia no que diz os enviados de Deus. Para de ficar dando atenção, eu quero que você pare de ficar dando atenção a essas pessoas que juntam conteúdo de erros, de homens de Deus, de mulher de Deus, para ficar criticando. Quando você está em dificuldade, ninguém te ajuda. Mas para criticar o seu trabalho e ficar descendo a linha, porque foi com trabalho e com sacrifício que essa pessoa venceu. Não foi se valendo em cima dos outros. E tem uns fariseus, né? Tem uns fariseus que não somam. Fica pegando conteúdo das pessoas, dos erros das pessoas. Por que você não pega o conteúdo daquilo que a pessoa acertou? Porque todos nós somos cheios de erros. Não somos perfeitos. Ninguém na terra é perfeito. É muito fácil eu pegar a imperfeição de alguém e sair por aí semeando, dizendo assim: fulano fez isso contra mim, porque já fizeram muita coisa contra mim. Mas eu não vou sair por aí falando, denegrindo a imagem de alguém, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, se eu denegrir a imagem de alguém, eu estou denegrindo a imagem de quem? Eu estou denegrindo a imagem de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu chegar a abrir a minha rede social para falar mal do fulano e do Beltrano, eu estou denegrindo a imagem de Deus. Então use a rede social para falar de Jesus, pegar a palavra de Deus, ensinar as pessoas, porque as pessoas estão famintas, estão com sede da palavra, estão com fome da palavra, mas é da palavra de Deus, de Jesus, essa aqui, ó. Os homens perguntou: o que faremos para que realizamos a obra de Deus? E Jesus respondeu dizendo: a obra de Deus é esta, ó, que creia naquele que por ele foi enviado. Só isso, creia nas pregações, creia no que Jesus está dizendo para você agora, acredita, confia. Está vendo? Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos nisso? Quais são os teus feitos? Olha, como ser humano é difícil. Depois de Jesus ter multiplicado o pão, depois de Jesus ter feito o cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, depois de Jesus ter feito milagres extraordinários, depois das pessoas ouvir quando Jesus falava um trovão, eles ouviam tipo um trovão no céu, e Deus dizendo: esse é meu filho que eu amo e que a minha alma sente prazer. Está vendo? E eles perguntaram ainda: que sinal da tua parte nós vimos? Que ingratidão! Olha o que nós fazemos também. Que ingratidão! E volta e meia, eu e você está usando de ingratidão para com Deus, quando deixamos de acreditar no que Ele é capaz de fazer em nossa vida, porque Ele já fez tantas coisas antes. Ele já fez tantas coisas antes na nossa vida. Na minha vida Ele fez muita coisa. Eu estava condenado, contado com os mortos, e Ele me salvou. Não foi só uma vez. E você também. Não foi assim que Deus fez na sua vida? Vale a pena seguir este Deus. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena seguir esse evangelho de paz. Então se dedica às coisas de Deus. Para de dar importância para as coisas lá de fora. Viva a fé. Você tem muito o que receber de Deus ainda. Deus tem muito para fazer na sua vida. Amém? E disse assim a palavra do Senhor. No versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem dá, está vendo? O verdadeiro pão do céu é Deus que dá. Porque o pão de Deus
é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer, o pão de Deus é Jesus Cristo que desceu do céu e deu vida ao mundo. É por isso que ele diz que aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Quer dizer, aquele que não participar da Santa Ceia, não é digno de Deus. A Bíblia diz. Né? Aqui mesmo diz, ó. Aqui mesmo, neste livro aqui diz, no João 6 aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui em João 6, no versículo 53 diz, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Tá vendo? É por isso que eu digo para você, luta para ter vida com Deus, luta para ter uma vida espiritual, saudável. Se esforça, nada vai chegar na sua vida sem esforço. Tudo que você for conquistar é por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Mateus 11, versículo 12 e 13 diz, o reino dos céus é tomado por esforço. Se você se esforçar, você vai se apoderar dele. E diz assim, no versículo 32, versículo 33, perdão. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então disse, dar-nos sempre desse pão. Está vendo? Por que eles queriam sempre desse pão? Eles queriam se fartar de pão para não precisar trabalhar, para não precisar se esforçar. E é tudo que o ser humano quer, não precisar se esforçar. Por que fica todo mundo correndo atrás de riqueza? Você quer ver uma coisa? Como ser humano, ele não gosta muito de trabalhar. Ah, não, eu gosto, pastor. Ah, não se iluda com isso. Eu não me iludo com isso, dizer que gosta de trabalhar, não. Não se iluda com isso. Olha, você quer ver uma coisa? Todo final de ano tem a mega da virada, não tem? Aí fica a fila de homens e mulheres ali, semanas e mais semanas. Quando chega no mês seguinte, semanas e mais semanas fazendo fila, para ver se fica o quê? Milionário, para parar de trabalhar. É mais ou menos assim. Olha como o ser humano não gosta de se esforçar. São poucos aqueles que regaçam a manga e partem para a luta e vai trabalhar. São poucos. Então eles queriam se fartar de pão para não precisar mais trabalhar. E Jesus declarou no versículo 35, declarou-se, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Está vendo? Creia no Senhor Jesus. Se farta deste pão. Porque esse sim vai te confortar. Você não vai sentir fome e nem vai sentir sede. A fome e a sede que ele está falando é a sede da palavra. É a fome da palavra. Você vai se fartar. Todas as coisas que você precisa para a sua vida é acrescentamento de Deus. Tudo que você precisa para vencer é acrescentamento de Deus. Então creia no Senhor Jesus. Confia nele. Ele vai fazer a obra na sua vida. E ele disse, porém, eu já vos disse que, embora me tenham visto e não credes, porque eles não criam em Jesus. Mesmo Jesus fazendo tanta coisa por eles. Está vendo? Todo aquele, pois que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora o amor que Jesus tem, pelo aquele que vai até ele. Então vai até Jesus. Se aproxima de Jesus. Porque aquele que se aproxima de Jesus, jamais sente fome, jamais sente sede. Recebe estas palavras no seu coração. Ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que foi Deus que enviou ele. Amém? É isso que Deus quer. Fazer a vontade, né, dele na sua vida, para que você tenha vida plena e completa e repleta de bênção em nome de Jesus. Recebe estas palavras na sua vida, do seu coração. Recebe, toma posse agora. Toma posse. Deus é contigo. Deixa eu orar mais uma vez por você. Deixa eu orar mais uma vez por você. Permita-me ser seu profeta, que eu quero profetizar na sua vida agora. Eu quero profetizar na sua vida agora, Pai, em nome de Jesus.